Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, tudo bem? Eu sou o pastor Maércio Nascimento, sou pastor aqui em Pameri, interior de Goiás, na igreja metodista. Talvez você também me conhece como o professor Maércio. Estou aqui nesse momento para comentar com você algo que me chamou muita atenção durante essa semana. Eu até coloquei no Facebook, que quando você ouve só um lado da história, seja qual for, essa história pode ser contada na família, pode ser contada no campo profissional, pode ser um juízo sobre uma situação. É claro que tem histórias que você não precisa escutar o outro lado. Nós sabemos que a pessoa cometeu crimes, né? Nós sabemos que não justifica a atitude, então não vamos ouvir o outro lado dessas pessoas, né? Aí já vai tocar para frente na área criminal, judicial, polícia. Mas eu estou dizendo, no ministério pastoral, sempre que chega para mim uma situação, eu até falo imediatamente para a pessoa: eu preciso ouvir a outra parte. Isso eu falo imediatamente. Vou tirar o óculos aqui, parece ter um reflexo. Porque eu aprendi na minha vida, no meu caminho profissional, nem foi eclesiástico, que é necessário ouvir o outro lado. Quando nós não ouvimos o outro lado da história, nós temos 50% de chance de tomar uma decisão errada, de fracassar. Quando eu era líder de empresas, eu gostava muito de ouvir o outro lado quando tinha situações de nível elevado. E vou te dizer, situações de nível elevado, é muito bom ouvir o outro lado. É muito comum pessoas de nível maior apresentar uma situação sobre você e as pessoas acreditarem, sem ouvir o outro lado. E eu vou te dizer, quem não ouve o outro lado, às vezes as pessoas estão com vergonha de perguntar. Isso no mundo corporativo também acontece. Ah, mas eu não vou perguntar isso. Acaba que você acredita na versão que está sendo contada. Eu costumo dizer que é preferível você passar vergonha perguntando sobre aquela situação do outro lado da história, para você ter um juízo melhor e tomar uma decisão melhor. Eu nunca tomo uma decisão, principalmente agora como pastor, se eu não ouvir o outro lado, por mais ridículo que seja. Volto a dizer, eu não estou falando na esfera de violência, na esfera criminal. Até mesmo nessa esfera, quando eu atuava na cadeia, lá em Piracicaba, eu atuava na cadeia normal, e depois eles pediram para eu passar para a Fundação Casa, durante muito tempo. Muitas pessoas não sabem disso, mas eu estive ali conversando com pessoas que falharam. Elas perderam a razão, claro, falharam. Mas não são todos. Sabia que na cadeia tem muitas pessoas que estão lá porque no impulso de raiva eles acabaram cometendo uma violência? E se houvesse uma oportunidade de ouvir antes e de acertar as coisas? Esse tempo atrás eu vi um caso de um pai que ele por não ter sido ouvido de uma forma melhor, claramente ele suicidou, porque acreditaram na versão contada pela esposa, a qual foi desmentida depois pelas próprias crianças. Ouvir o outro lado nos traz segurança para tomar a decisão. Você percebeu que quando José do Egito, a versão da mulher lá de Faraó, de Potifar, foi a versão que acusou José. Ninguém num nível acima falou assim: espera aí, deixa eu escutar, deixa eu saber como que foi essa história realmente. Pessoas que têm tomado decisões
até mesmo coletivas, sem ouvir o outro lado, quando pode fazê-lo, e deve fazer quando pode fazê-lo, é melhor passar a vergonha de chamar a pessoa para conversar, do que passar a viver com a vergonha depois de ter tomado uma decisão injusta. Eu sempre digo na minha igreja, eu falo para os meus alunos, às vezes a pessoa não sabe porque eu tive uma escola e não sabe porque eu perdi uma escola, porque não me perguntaram como eu tive uma escola, como que eu pude comprar o equipamento, máquinas para ter uma escola e concorrer com o Senai durante 10 anos na mesma cidade, e também não perguntou como que eu perdi a escola. E às vezes eles ficam, uns falam uma coisa, outros falam outra. O meu Facebook, ele, salvo engano, não sei se tem 12 anos, 13 anos, não sei, é um só, nunca mudei ele, nunca mudei meu Facebook. As pessoas que foram meus alunos estão lá, os pais das minhas ex-namoradas estão lá, filhos, né, de namoradas que eu tive e que elas já tinham filhos estão lá na minha rede social. Eles me conhecem por onde eu passei, os meus vizinhos por onde eu passei me conhecem, né? Quem esteve comigo na minha jornada, porque eu não cheguei a pastor, simplesmente por uma martelada, uma cartada, né? Eu fui obreiro, eu fui voluntário, eu lavei muito banheiro de igreja, eu fui porteiro de igreja, eu fui diácono, depois eu fui evangelista, eu construí igrejas e não pedi para o pastor pôr a mão na minha cabeça para me ungir. Então assim, quando houver uma história, procure o outro lado, tanto de mim, como dos membros da igreja, como na sua família, no seu trabalho, e brigue para ouvir o outro lado. É um conselho que eu estou te dando por experiência própria. Deus tem falado isso muito no meu coração essa semana. Vai atrás, tente ouvir o outro lado. Ainda que quem te contou é uma pessoa de autoridade da palavra, que tem um cargo, vai atrás, ouça o outro lado. E se o outro lado estiver errado, corrija, reprime, condene, acuse, denuncie. Mas ouça o outro lado, principalmente quando você não tiver certeza. Ouvir o outro lado vai fazer você ser justo no seu comentário. Fala muito de fake news na rede social. A fofoca pode ser um dos maiores fake news ao vivo, porque você fala que ouviu de fulano. E aí você tem crédito, deu crédito ao fulano, você fala para uma pessoa que vai dar crédito em você. Você está entendendo? Então ouça o que eu estou te dizendo nessa noite. Ouça o que eu estou te dizendo nessa noite. José, ele pensou só num lado, e ele já estava planejando deixar Maria, a mãe de Jesus, ainda que secretamente, porque ele acreditou que só podia ter uma verdade: a traição, o adultério. Mas ele deu ouvido ao outro lado quando ele acreditou no que o anjo havia dito, porque nem Maria ele acreditou. Ouvir o outro lado vai te fazer crescer. Ouvir o outro lado, a melhor coisa é uma sabatina, seja individual, seja em grupo. Não fique calado, não fique calado. Isso pode trazer prejuízos. Quando você souber, esse negócio de falar assim, deixe que fale de mim, deixe que fale de mim, ei, tem hora que você não pode deixar não, porque isso pode te prejudicar. Então se manifeste, peça para ser ouvido, peça para ser ouvido. Já aconteceu situações na minha vida, no mundo, principalmente no mundo corporativo, que trouxe uma situação difícil, embaraçosa, e eu falei assim, não tem problema não, vamos sentar,
lá em cima, no alto escalão, e vamos conversar. E acabou que as pessoas voltaram atrás. Se eu deixasse aquilo andar, eu seria prejudicado. E eu fui prejudicado muitas vezes, quando eu não tive a ousadia de falar assim: posso falar o meu outro lado? Eu estou te dando um segundo conselho. Ouça quando você tiver que tomar uma decisão, ouça o outro lado. E quando você souber que há uma história sobre você, exija ser ouvido para contar o seu lado, na família, no trabalho, na escola, no judiciário, no meio da política, no meio eclesiástico, na igreja. Agora, quando a pessoa não quer falar o lado dela, aí é diferente. Você deu oportunidade. Aí quase certeza que é 100% que a pessoa realmente fez o que fez e está correndo, chamada aqui para o lado, lá em Bague Saboado, lá em Piracicaba. Viver a verdade liberta. Essa é uma das ministrações que, em formato de palestra, eu vou trazer para você e depois estarei postando. Hein? Deus te abençoe. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A edificação do povo é quando o Espírito Santo, enviado pelo Senhor, diz que Ele nos conduzirá a toda a verdade. E a melhor forma de viver a verdade é a luz da palavra, que é essa verdade, ela é luz, ela entra onde há trevas e ela vai mostrando tudo aquilo que estava oculto. Deixe isso acontecer na sua vida não, e não seja injusto com os outros, não seja injusto. Vai lá e ouça o outro lado. O dia que você ouvir na cidade de Pameri, Catalão, Goiânia, Piracicaba, alguma coisa sobre o professor ou pastor Maércio, ei, vem, pergunta para mim. Vou ter o prazer de falar para você: infelizmente, isso aí eu errei, aconteceu mesmo e tal. Ou vou dizer para você que a história é bem diferente. Se eu errei, você vai saber. Meu Facebook, minha rede social continua sendo a mesma. Não foi preciso mudar. Quando nós erramos, lá o povo, por isso que muita gente muda. Você já percebeu que a pessoa muda de Facebook e fala assim: eu perdi minha senha? Deixa eu te falar, quando você perde a senha, o Facebook ele continua existindo. Quem perde senha, tem outro. Olha a dica que eu estou te falando. Quem perde a senha, aparece 2, 3 Facebook. Essa pessoa perdeu a senha mesmo, não conseguiu de jeito nenhum, por isso que ela tem 3, 4, mas quem tem um só, vai a dica, tá? Vai a dica. Ouça o que eu estou lhe dizendo e viva na verdade, porque a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.